Olá, você sabe que para Deus salvar a humanidade, ele teve que estabelecer uma fórmula, como se fosse uma fórmula matemática? Tal fórmula chama-se fundamento de fé e fundamento de substância. No que está baseado, no que está fundamentado este fundamento de fé e fundamento de substância? Ora, nós sabemos que a relação entre Deus e o homem, ela tem como base, ela deve ser fundamentada no amor. Uma vez que Deus também é um ser invisível, é o parceiro sujeito da criação, essa fé também deve ser, aliás, esse relacionamento também é baseado na confiança, na fé, na confiança, na credibilidade. Então, os homens, como criaturas, teriam que ter uma confiança absoluta, uma credibilidade absoluta no projeto da criação de Deus, nas diretrizes, nas orientações que recebessem de Deus, deveriam ter uma fidelidade integral, absoluta. Porque, claro, isso não deveria ser nem sequer indagado, questionado, uma vez que Deus é o Criador, que Deus existe há tantos bilhões ou trilhões de anos. Uma simples criatura recém-criada não teria poder e capacidade alguma para indagar o Criador. Então, a relação do homem com Deus, então, está fundamentada, teria como base, como fundamentação, o amor e a confiança, a fé. Bom, esta confiança e esta fé e este amor que rege a relação com Deus, deveria fazer influência nos relacionamentos horizontais estabelecidos pelos seres humanos, ou seja, essa relação com Deus é uma relação vertical e a relação entre as criaturas, como uma relação horizontal, deveria ter sua raiz neste relacionamento com Deus. Então, uma vez que o ser humano caiu, ele perdeu esta confiança em Deus primeiro, perdeu essa fé em Deus e a confiança, e passou a não ter mais do que acreditar. Passou apenas a acreditar naquilo que ele estava vendo, naquilo que é concreto, que é palpável, e passou apenas a se relacionar com aquilo que é palpável, aquilo que está não no alcance do seu coração, mas no alcance dos seus olhos e das suas mãos. Para Deus salvar a humanidade, ele não pode fazê-lo diretamente, porque como um ser perfeito não vai se relacionar com essas criaturas caídas com facilidade. Deus então tem que providenciar o Messias, o Cristo, uma figura também humana, que possa ter acesso às condições humanas e possa, então, compreender a própria condição humana para se relacionar e ajudar o ser humano a sair deste atoleiro. No entanto, para que Deus envie o Messias, é claro que o homem também tem que ter um fundamento, tem que estabelecer uma condição para poder receber o Messias e acolher o Messias, o Cristo. Para, a partir daí, se submeter à sua influência, se submeter à sua orientação, e corrigir assim, por via indireta, aquela falha que os primeiros ancestrais cometeram na sua relação com Deus. Então, essa relação, aquela falha dos primeiros antepassados humanos, é recuperada, é restaurada, através do relacionamento entre o homem pecador e o Messias. O homem reconhecendo a sua condição de pecador, ele submetendo-se ao Messias, ao Cristo, confiando na sua instrução, na sua orientação, ele poderia então se redimir, se recuperar dos efeitos, das consequências da queda praticada pelos primeiros ancestrais no Jardim do Éden. Bom, o que seria então o que é o fundamento de substância? O fundamento de substância são as condições
que o homem constrói dentro do seu coração e também na sua conduta, na sua cultura, que lhe possibilita se integrar com os seus semelhantes. Então, por isso, Jesus, ele deu 2 mandamentos. Um foi amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo foi amar ao próximo como a ti mesmo. Justamente porque estes 2 relacionamentos precisam ser refeitos para que o mundo humano possa voltar a operar, possa voltar a ter vida, possa voltar a funcionar da forma correta. É necessário que os seres humanos possam praticar esses 2 tipos de amor, ou seja, mas para praticar esse amor é necessário que se estabeleça o fundamento, as condições. Para que nós possamos ter fé, estabelecer esse fundamento de fé, né, o que nós precisamos? Nós vamos precisar passar por diversas experiências através da instrução de Deus, ou dos seus instrumentos, dos seus escolhidos, né, indiretamente. Através da instrução dessas pessoas, nós começamos a passar por experiências, seguindo, né, submetendo a certas exigências ou a certas condições, começamos a passar por experiências extrasensoriais, e estas experiências extrasensoriais, extrafísicas, né, fora da dimensão física, vão alimentando a nossa capacidade, o próprio cérebro humano, para compreender as coisas que são transcendentes, para se relacionar com as coisas que são transcendentes, que estão fora deste mundo que a nossa visão física, né, esses olhos físicos alcançam. Então, estas condições que Deus exigiu do homem ao longo da história foi para que ele pudesse justamente começar a obter experiências extrasensoriais. E uma vez obtendo essas experiências extrasensoriais, o ser humano começa a recuperar sua fé nas coisas invisíveis, nas coisas, né, que ele não vê com os sentidos físicos. E começa a buscar, então, essa interação com Deus, essa experiência com Deus, e chega um ponto quando ele pode voltar a ter aquela comunicação com Deus que os primeiros ancestrais tinham lá no Jardim do Éden, antes do pecado, conforme a Bíblia relata, que eles conversavam, se comunicavam com Deus, né, que esse ser espiritual invisível, eterno, absoluto e único, também se comunicava com os anjos, né, mesmo como seres limitados com os anjos, mas da dimensão espiritual. É desta forma que o ser humano precisa fazer um fundamento de fé, porque quem não tem fé vai ter que fazer o fundamento para ter fé. Este fundamento para ter fé são as condições, os esforços que você faz, que possibilita você começar a acreditar nas coisas que estão além do alcance da sua visão física e também dos seus sentidos, dos seus órgãos dos sentidos, né, físicos, certo? Então, esta a necessidade que há para recuperar o ser humano, que o ser humano exercite, construa, estabeleça este fundamento de fé. Depois, então, ele vai fazer o fundamento de substância. O mandamento foi dado, amar ao próximo como a ti mesmo, mas você tem visto prática desse mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo? Claro, não é só mandar que as pessoas vão obedecer. As pessoas vão mandar o outro, vão conseguir amar o outro quando elas estabelecerem o fundamento de substância, ou seja, tem que estabelecer o fundamento para conseguir amar os seus semelhantes. Bom, para nós conseguirmos fazer esse fundamento de substância, nós temos que desenvolver primeiro algumas características. Primeiro de tudo, aprendermos a ser pessoas humildes, entender que nós não somos melhores do que o outro, que eu não sou melhor do que o outro. Eu tenho que perder os hábitos, né, que herdei do arcanjo Lúcifer, do Satanás, o hábito da vaidade, do orgulho, da prepotência, que me faz pensar que eu sou melhor do que o outro, me colocar em uma posição superior ao outro.
pois não tem como amar alguém, como estabelecer reciprocidade, relacionamento, quando você se coloca, se julga melhor do que o outro e o outro inferior, né? Para que haja reciprocidade, que haja relacionamento, tem que ser trazidos para uma base comum. Então, se eu não me colocar igual, em condição igual a outra pessoa, não tem como construir uma relação. Então, depois, é outro hábito que eu tenho que fazer também, que eu tenho que deixar, que é um hábito herdado, um hábito ruim, é o hábito de censurar os outros, o hábito de julgar os outros, né? O hábito de procurar defeito para os outros. Então, nós temos o hábito de depreciar a outra pessoa. Com este hábito de depreciar a outra pessoa, de achar que eu sempre estou certo, que a outra pessoa sempre está errada, que sempre pensar que a outra pessoa está mal intencionada, sempre achar que a outra pessoa está sendo usada pelo inimigo, e isso, aquilo, sempre fazendo julgamentos pejorativos sobre a outra pessoa, não tem como estabelecer o amor, não tem como estabelecer base recíproca. Então, tem que se desfazer dessa cultura, né, herdada, né, dos ancestrais, que na verdade foi herdada do arcanjo Lúcifer, de Satanás, e faz com que o ser humano tenha dificuldade de se relacionar com o outro, né, por causa dessas características más que ele adquiriu. Então, o fundamento de substância é para nós aprendermos a amar a outra pessoa. Imagine se usando o exemplo bíblico, Caim e Abel, Caim matou Abel, mas não é só Caim matou Abel, Abel foi morto por Caim, né? Por que Abel foi morto por Caim? Certamente não soube, né, tratar dessa relação, não soube lidar com o seu irmão, com a sua natureza difícil que o seu irmão tinha, certamente não se sabe, né? O irmão tinha muitos defeitos, mas ele também foi ingênuo, não teve habilidades para lidar com aquela situação. Também hoje nós vemos na sociedade os divórcios acontecendo, né, e problemas, e brigas, e dificuldades. O que nós percebemos sempre é que há dificuldade para lidar, né, com a outra, com a natureza do outro, né, e o ser humano precisa, primeiro de tudo, abrir mão dessa vaidade, a vaidade de se achar melhor do que o outro, né, esse costume de procurar defeitos para o outro, de julgar o outro, né? E tem mais coisas, né? Tem mais defeitos que nós temos, né, que dificultam essa relação. Então é preciso fazer o fundamento de substância, né, servindo o próximo, se esforçando para amar o próximo, né, fazendo bem ao próximo, mesmo que o próximo não goste de você, que o próximo não seja lá muito bom, você faz de conta que ele é bom, você serve, você, né? Enfim, tem que fazer os esforços para conseguir amar a outra pessoa. Assim como Jacó fez, a Bíblia relata, né, que Jacó, apesar de que ele queria ser morto pelo irmão, mas quando ele se viu diante do irmão, ele disse: eu vejo o seu rosto como quem vê o rosto de Deus. Né? Então, ele não disse para o irmão: vejo você com um olhar cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, ainda que ele visse, mas o que ele disse estrategicamente: eu vejo o seu rosto como quem vê o rosto de Deus. Então, realmente, se não for capaz de exaltar o próximo, se não for capaz de elevar o próximo, se o próximo estiver embaixo, elevar, né, para o seu nível, né, se você precisar descer, você descer, o importante é que tem que haver os esforços para construir uma base comum, uma base recíproca, para que depois o amor possa fluir. Né? Isto o fundamento de substância, essas condições, esses esforços que as pessoas fazem para conseguir amar outra pessoa, para conseguir viver harmoniosa e pacificamente com outra pessoa, para permitir que o amor flua, né, numa relação. Esses esforços que se faz são chamado fundamento de substância e a forma que o homem precisa ir praticando até ele recuperar novamente a sua relação com Deus e se colocar novamente dentro dos princípios originais e se livrar de todos esses efeitos, né, da queda dos primeiros ancestrais e dessa cultura corrupta que se estabeleceu na face da terra. Que Deus lhe abençoe e que nós possamos prosperar na vontade e na palavra de Deus.